Um milionário ignora uma menina de rua que chora desesperada de fome, mas fica chocado ao descobrir quem ela realmente é. Uma menina órfã, que vive sozinha, perdida nas ruas com fome, tem um encontro inesperado com um homem rico e sem alma que transformará suas vidas para sempre. Prepare-se, porque esta é uma história de vida que vai tocar o seu coração. Eu sou Augusto Martins, o contador de histórias. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de que cidade você está assistindo. A cidade nunca parava. As luzes, os carros, o barulho das buzinas, tudo girava em uma rotina frenética. Roberto Farias, o homem que parecia ter tudo, estava mais uma vez dentro do seu carro de luxo, em meio ao trânsito caótico. Era um dia comum, mas para ele, nada mais parecia comum. A dor de perder sua filha há anos ainda estava viva, marcada em seu coração como uma cicatriz que jamais iria sarar. Ele dirigia por reflexo, sem prestar atenção no que estava à sua volta, preso em um mar de lembranças amargas. Que vida vazia a minha, pensou Roberto, olhando pela janela do carro e observando as pessoas que passavam apressadas. Ele se sentia como um fantasma, o homem mais rico da cidade, mas sozinho, sem amigos, sem família, sem amor. A última lembrança que ele tinha de sua filha, uma jovem de apenas 20 anos, era de um acidente que destruíra sua vida. O pior, ela estava grávida. Todos acreditavam que o bebê tinha morrido naquele dia. Mas o que ele não sabia era que uma parte de sua filha, ainda viva, estava perdida em algum lugar do mundo, sem saber quem era e de onde vinha. O semáforo vermelho o trouxe de volta à realidade. O carro parou no farol e ele abaixou o vidro, esperando o sinal mudar. De repente, uma batida na janela fez seu corpo se tensionar. Ele olhou rapidamente para o lado e viu uma menina esfarrapada, com os olhos cheios de lágrimas, implorando: "Tio, eu tô com fome!" A voz dela estava trêmula, cheia de dor e desespero. Roberto congelou. A imagem da menina, com roupas sujas e cabelos desgrenhados, fez algo dentro dele se mexer, mas ele não soube identificar o quê. Foi como se um estalo tivesse ocorrido em sua cabeça, mas a sensação logo foi substituída por uma indiferença que ele havia cultivado ao longo dos anos. A dor de perder sua filha o tinha endurecido, tornado-o insensível ao sofrimento alheio. "Sai daqui, menina!" ele disse, em um tom ríspido, já se preparando para acelerar o carro. O semáforo estava prestes a abrir. A menina deu um passo atrás, mas seus olhos não saíam dele. Ela parecia estar tentando entender aquele homem que a ignorava, como se algo na sua expressão despertasse uma lembrança distante. Contudo, ele não a olhou mais. Ligou o motor e foi embora, deixando a garota para trás, sozinha, chorando na calçada. A consciência de Roberto o atormentava, mas ele não queria admitir. Ele sabia que tinha agido de maneira cruel. Afinal, o que havia nele que ainda podia se importar com o sofrimento de uma criança? Ele havia perdido sua filha. Nada mais importava. A dor, a solidão, a falta de propósito. Isso era tudo o que ele conhecia agora. Mas enquanto o carro passava pelas ruas, Roberto sentia um desconforto crescente. Aquele pedido de ajuda, a imagem daquela menina em sofrimento, não saía da sua cabeça. Seus pensamentos estavam tão confusos quanto o trânsito que o cercava. Ele queria se convencer de que estava certo em ignorá-la, mas algo em seu peito não permitia. O olhar da garota, a maneira como ela olhou para ele, tocou algo que ele pensou ter perdido há muito tempo. Algo que ele temia, mas não sabia como lidar. Era o tipo de dor que vem com a esperança de uma segunda chance, e ele não sabia se estava preparado para isso. O trânsito foi lento, e ele mal percebeu quando o carro passou por outro semáforo.
A menina ainda estava ali, na calçada, agora com a cabeça abaixada, os ombros sacudindo enquanto soluçava. O arrependimento tomou conta de Roberto. Não era mais possível seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Ele precisava parar, precisava fazer algo, mesmo que fosse só para aliviar a culpa que o consumia. Ele olhou rapidamente para os retrovisores e, sem pensar muito, virou a direção do volante. Seu coração batia acelerado, como se algo mais estivesse o guiando, algo além da razão. No fundo, ele sabia que não estava voltando só para ajudar a menina. Ele estava indo atrás de algo que ele não conseguia compreender, mas que precisava encontrar. Quando finalmente estacionou o carro na mesma rua, ele viu a garota ainda ali, sentada na calçada, com os olhos fixos no chão. Roberto sentiu um nó na garganta. Ela não percebeu que ele estava se aproximando até que ele disse com uma voz baixa e firme: "Ei, menina." Ela levantou a cabeça, os olhos cheios de desconfiança. Eu vou te ajudar." Ela não respondeu de imediato. Olhou para ele como se tentasse decifrar suas intenções. Por um instante, Roberto se sentiu vulnerável. Sentiu que talvez estivesse cometendo um erro, mas não conseguiu voltar atrás. Eu não sabia o que fazer, disse ele tentando se justificar. A menina, que parecia ter uns 8 ou 9 anos, observou-o por um tempo antes de hesitar. "Você vai me dar comida?" Ela perguntou com um fio de voz, como se a simples pergunta já fosse algo que ela raramente ouvia. Roberto concordou. Ele sentiu um peso nas palavras dela. Parecia que ela estava pedindo mais do que apenas comida. Estava pedindo dignidade, respeito, algo que nunca teve. Isso o abalou profundamente. "Vamos", disse ele olhando para ela com mais compaixão do que imaginava ser capaz. Eles caminharam até um restaurante próximo, e o silêncio entre os dois era pesado, mas ao mesmo tempo reconfortante. Roberto sentia como se estivesse sendo puxado por uma força invisível, algo além de sua própria vontade. Ele sabia que esse simples gesto, esse ato de compaixão, estava mexendo com ele de uma forma que ele não podia controlar. Talvez fosse a saudade de sua filha, talvez fosse a dor de anos de solidão, mas o que ele sentia agora não era mais indiferença. Era algo muito mais humano, uma necessidade de conexão, de reparação. No restaurante, Roberto pediu comida para a menina. Ela estava faminta, mas também cautelosa. Após alguns minutos, quando os pratos chegaram, ela começou a comer devagar, como se cada pedaço fosse precioso. Roberto observava-a em silêncio, seus pensamentos distantes, mas os olhos fixos nela, tentando encontrar algo familiar. Enquanto Vitória comia, Roberto começou a refletir sobre a vida que ele tinha levado até aquele momento. O vazio, a dor, a perda. Ele nunca havia pensado que um simples ato de generosidade poderia trazer algo tão poderoso. Quando ele olhou para a menina pela primeira vez, ele não sabia quem ela era. Mas agora, à medida que a observava comer, algo começou a mudar dentro dele. Ele se perguntava: o que estou fazendo? O que essa menina me faz sentir? Ele tentava se concentrar na comida, mas as respostas estavam dentro dele, surgindo de forma confusa. Algo em seu peito dizia que aquela menina, aquela desconhecida, estava mais próxima dele do que ele jamais imaginaria. Roberto Farias nunca imaginou que o simples ato de parar o carro para ajudar uma criança poderia virar sua vida de cabeça para baixo. Enquanto a menina, que ele soubera chamar Vitória, comia lentamente no restaurante, Roberto se sentia completamente perdido em seus próprios pensamentos. Ele tentava se concentrar na refeição diante dele, mas a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer parecia tomar conta de cada célula do seu corpo. Algo dentro de si estava mudando, e ele não sabia se queria entender.
A menina não falava muito, apenas comia, com os olhos fixos na comida, mas com uma expressão de quem não sabia muito bem o que fazer com tanta bondade. Ela parecia desconfiada, como se aquele tipo de gesto fosse algo raro, algo que ela não soubesse como lidar. Por algum motivo, aquilo fazia o peito de Roberto apertar. Ele sentia uma compaixão que nunca soubera que tinha, uma compaixão que ele não conseguia mais negar. Você... como se chama? Roberto perguntou, quebrando o silêncio que os envolvia. A menina hesitou por um momento, parecia que não queria responder, como se o simples fato de dar seu nome fosse uma entrega. Mas então, como se algo a tivesse tocado profundamente, ela respondeu com um fio de voz. Vitória, Vitória. Ela gaguejou. O nome parecia escapar dela como uma promessa quebrada. Aquelas palavras ecoaram na cabeça de Roberto como um estalo, mas ele não entendeu a razão. A sua mente estava em um turbilhão de perguntas e dúvidas. Vitória, como é possível? Ele pensou. Mas antes que pudesse continuar com essas indagações, a menina olhou para ele com um olhar profundo e pela primeira vez ele viu algo em seus olhos que o fez suar frio. Era como se ela soubesse algo que ele não sabia, algo que ele não estava preparado para enfrentar. O silêncio entre os dois aumentava a tensão. Roberto não sabia o que dizer. Aquele encontro, aquela simples troca de palavras e gestos, estava se tornando um peso insuportável. Ele queria entender o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo queria afastar a sensação de que o passado e o presente estavam se colidindo de maneira assustadora. Vitória terminou de comer e olhou para ele com aqueles olhos curiosos, como se quisesse dizer algo mais. Roberto não sabia como reagir, não sabia como lidar com aquela criança que, de alguma forma, estava começando a se tornar uma parte de sua vida. Você mora aqui na cidade? Perguntou Roberto, tentando manter a conversa fluindo. Não, Vitória respondeu rapidamente. Ela parecia desconfortável, mas logo se acalmou. Eu sou de longe. A menina baixou os olhos, como se fosse difícil falar sobre isso. Fui abandonada. Ninguém queria cuidar de mim. Essas palavras cortaram Roberto como uma faca. Ele podia ouvir as palavras dela reverberando em sua mente. Abandonada. Ele não conseguia compreender como uma criança podia ser abandonada, deixada sozinha no mundo, sem ninguém para cuidar dela. Algo em seu peito doía, e ele não sabia se era a dor do que ela estava dizendo ou se aquilo trazia à tona a dor que ele sentia ao perder a filha. Ele olhou para ela com um misto de raiva e tristeza, como se estivesse sendo forçado a reviver os piores momentos de sua própria vida. Começou a dizer, mas sua voz falhou. As palavras não saíam. Vitória, por sua vez, parecia entender o que ele estava sentindo. Ela levantou os olhos para ele e, por um instante, parecia que o tempo tinha parado. Não havia mais aquele cenário agitado da cidade. Não havia mais o barulho do restaurante ou a pressa das pessoas. O mundo deles se resumira àquele pequeno espaço entre eles dois. Um espaço carregado de uma dor silenciosa, mas avassaladora. Você já perdeu alguém? Vitória perguntou de repente, com uma voz suave, como se estivesse sondando o que havia dentro de Roberto. A pergunta foi como um golpe. Roberto quase engasgou com a saliva. Ele sabia o que ela estava perguntando. Sabia muito bem. Ela não precisava dizer mais nada. Ele olhou para ela com os olhos marejados e, pela primeira vez em muito tempo, não soube como esconder o que sentia. Ele não queria, mas teve que encarar a dor de ter perdido sua filha, de ter vivido com a saudade e com a culpa todos esses anos. Não conseguia mais segurar as lágrimas. Eu perdi a minha filha, Roberto disse, a voz rouca. Ele mal podia acreditar nas palavras que saíam da sua boca. Era como se a dor do passado tivesse vindo à tona com aquela simples pergunta. Vitória o observou em silêncio.
Não havia pena em seus olhos, apenas uma compreensão profunda. Ela sabia o que a dor significava. E isso, de alguma forma, fez Roberto se sentir mais vulnerável do que jamais imaginara ser possível. O garçom que trouxe a conta interrompeu o momento tenso entre eles, mas nem isso conseguiu aliviar o peso daquilo tudo. Roberto pagou em silêncio e os dois saíram do restaurante sem dizer mais nada. O ar da noite estava frio e as ruas da cidade estavam iluminadas, mas parecia que nada na cidade tinha o poder de afastar a angústia que agora o consumia. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que aquela menina tinha uma ligação com ele que ia além do simples acaso. Algo estava acontecendo e ele não sabia o que fazer com isso. Eu não posso mais te deixar na rua, Roberto disse de repente, interrompendo o silêncio. Ele falava com firmeza, mas sua voz estava carregada de uma emoção que ele não sabia explicar. Vitória o olhou surpresa, mas não hesitou em aceitar a ajuda. Ela não sabia o que estava por trás daquela oferta, mas algo nela dizia que, finalmente, alguém se importava com ela. Ela era só uma menina perdida, sem família, sem lar, mas naquele momento ela sentiu que não estava mais sozinha. Roberto dirigiu até a sua casa e o caminho parecia interminável. A cada quilômetro percorrido, ele sentia mais e mais o peso daquilo que estava prestes a fazer. Ele sabia que não podia mais voltar atrás. Ele sabia que aquela menina, de alguma forma, estava se tornando parte da sua vida. Ele não sabia ainda como isso iria mudar sua história, mas já podia sentir que o encontro deles no farol não era uma coincidência. Algo havia acontecido ali, algo que ele não podia ignorar. Quando chegaram à sua mansão, Roberto deu um último olhar para Vitória, que estava sentada no banco do carro, com o olhar perdido nas luzes da cidade. Ele sabia que aquele momento mudaria tudo, mudaria para sempre. "Vamos entrar", disse ele, abrindo a porta e dando a ela a chance de dar o primeiro passo dentro de sua nova vida, sem saber ainda o impacto que essa decisão teria. A mansão de Roberto Farias, imponente e majestosa, parecia ainda mais silenciosa naquela noite. Vitória entrou com passos hesitantes, mantendo a pequena mochila esfarrapada perto do corpo, como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. A magnitude daquele lugar a deixou desconfortável, quase intimidada. Nunca havia estado em um lugar assim antes. Um palácio de luxo que contrastava brutalmente com a miséria das ruas que conhecia tão bem. Roberto caminhava à frente, os passos lentos e calculados. Ele também parecia fora de lugar em sua própria casa, como se a presença da menina tivesse trazido uma energia estranha, quebrando anos de solidão e rotina. Ele gesticulou para que ela se sentasse em um sofá na sala de estar menor, próxima à lareira, e desapareceu por alguns minutos para buscar algo para ela comer. Vitória sentou-se com cuidado, olhando ao redor. Cada detalhe daquela casa, dos móveis caros ao brilho do lustre, parecia um mundo à parte do que ela conhecia. Sentia-se pequena, deslocada, mas por trás daquele desconforto havia um sentimento familiar, a constante sensação de que ela não pertencia a lugar algum. Enquanto esperava, as memórias começaram a voltar. Elas eram vagas, mas poderosas, como fragmentos de um pesadelo que não a deixava dormir em paz. Vitória nascera no caos. Sua mãe, uma jovem de 20 anos chamada Ana Luísa, estava grávida dela quando tudo aconteceu. Ana era uma mulher forte e cheia de sonhos, mas a vida lhe dera poucas oportunidades. Mesmo assim, ela estava determinada a criar sua filha sozinha, recusando-se a desistir, apesar das dificuldades. No dia do acidente, Ana estava voltando de um exame de rotina. Havia um brilho em seus olhos ao pensar na filha que estava prestes a nascer. Ela já havia escolhido o nome, Vitória. "Minha pequena vitória contra o mundo", costumava dizer.
O impacto foi brutal. O carro que atingiu o veículo de Ana destruiu quase tudo à sua volta. Quando os paramédicos chegaram, ela estava inconsciente, com ferimentos graves, mas os monitores mostravam algo surpreendente. O bebê ainda estava vivo. No hospital, uma equipe médica lutou desesperadamente para salvar as duas. Depois de horas de cirurgia, conseguiram realizar um parto de emergência. Vitória nasceu pequena, frágil, mas viva. Ana, no entanto, não resistiu. Seu coração parou de bater pouco depois de ouvir, por um breve instante, o choro da filha recém-nascida. Os médicos tentaram localizar parentes de Ana, mas não havia ninguém listado como contato de emergência. Assim, Vitória foi enviada para um orfanato. Cresceu sem saber nada sobre sua mãe, exceto por algumas palavras deixadas nos documentos do hospital. Bebê saudável, mãe falecida em acidente. De volta à sala de Roberto, Vitória foi interrompida de seus pensamentos quando ele entrou carregando um prato simples, um sanduíche e um copo de suco. "Aqui, coma", disse ele, colocando o prato em uma pequena mesa à frente dela. Vitória olhou para ele com desconfiança antes de pegar o sanduíche. Apesar da fome, comeu devagar, como se estivesse acostumada a racionar a comida, temendo que não houvesse mais depois. Roberto a observava. Algo naquela menina mexia profundamente com ele. Não era apenas a semelhança com sua filha, havia algo mais. Ele não sabia o que era, mas sentia que não poderia ignorá-la. "Onde estão seus pais?", perguntou ele, tentando soar casual. Vitória parou de mastigar, abaixou o olhar e murmurou: "Minha mãe morreu. Nunca conheci meu pai." As palavras dela ecoaram na mente de Roberto. Ele sentiu um aperto no peito, mas não sabia por quê. "E onde você estava antes de vir para a rua?", insistiu hesitante. Vitória apertou os ombros como se quisesse desaparecer. "Num lugar ruim. Não gosto de falar disso", respondeu de forma curta e defensiva. Roberto decidiu não pressionar. Ele reconhecia aquela dor. Sabia o que era querer enterrar o passado. O silêncio tomou conta do ambiente enquanto Vitória terminava de comer. Roberto tentava organizar seus pensamentos. Por que ela parecia tão familiar? E por que o nome dela, Vitória, o deixava tão inquieto? "Vitória é um nome bonito", comentou, mais para si mesmo do que para ela. "Minha mãe escolheu esse nome. Ela dizia que eu era a Vitória dela", disse Vitória com um pequeno sorriso. Aquelas palavras perfuraram Roberto como uma lâmina. Era exatamente o que sua filha costumava dizer sobre o bebê que carregava. Ele afastou a ideia, tentando convencer-se de que era apenas uma coincidência. "Você lembra dela? Sua mãe?", perguntou ele, cauteloso. Vitória balançou a cabeça negativamente. "Não, só sei que ela morreu quando eu nasci." Roberto sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A ideia era absurda, mas ele não conseguia afastá-la. Sua filha também havia morrido grávida, mas todos acreditavam que o bebê não sobrevivera. No entanto, Vitória tinha a idade exata que sua neta teria, se ainda estivesse viva. Ele engoliu em seco, tentando parecer calmo. "E depois? Como você acabou na rua?" Vitória não respondeu de imediato. Finalmente, com a voz trêmula, murmurou: "Fui adotada, mas não foi bom. Eu fugi." Roberto apertou os punhos. Ele queria saber mais, queria entender cada detalhe da vida dela, mas sabia que pressioná-la não ajudaria. Vitória o observava com cautela. Apesar de não saber por quê, sentia que aquele homem era diferente. Havia algo nos olhos dele, algo que a fazia sentir-se estranhamente segura, como se pela primeira vez alguém realmente se importasse. "Você perdeu alguém?", perguntou ela, quebrando o silêncio. Roberto quase engasgou com a pergunta. "Sim, minha filha", respondeu ele, a voz pesada de emoção. Vitória o olhou profundamente, como se pudesse enxergar as feridas em sua alma.
O momento entre eles parecia suspenso no ar, carregado de uma dor compartilhada. "Eu acho que sei como é", murmurou ela. Aquela frase simples o desarmou. Pela primeira vez em anos, Roberto sentiu as lágrimas chegarem sem controle. Ele desviou o olhar, tentando escondê-las. Naquele instante, uma decisão se formou em sua mente. Ele não sabia por quê, mas precisava descobrir quem era essa menina. Precisava entender por que o destino a havia colocado em seu caminho. Vitória adormeceu no sofá pouco depois, exausta demais para resistir ao conforto. Roberto ficou observando-a em silêncio, o coração pesado. Ele sabia que não podia ignorar os sinais. Precisava investigar o passado dela. E, no fundo, algo lhe dizia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A noite caiu profundamente sobre a cidade e a mansão de Roberto estava imersa em um silêncio quase sobrenatural. A lareira ainda projetava sombras suaves pelas paredes da sala onde Vitória dormia, encolhida no sofá, com a pequena mochila apertada contra o peito. Roberto a observava de uma cadeira próxima, seus pensamentos um turbilhão. A mente dele não descansava. Havia algo naquela menina que o inquietava. Cada palavra que ela dizia parecia trazer à tona memórias que ele havia enterrado há muito tempo. O nome dela, a idade, o olhar que carregava uma dor tão familiar, tudo parecia conectado a uma verdade que ele ainda não conseguia encarar. Ele se levantou da cadeira, caminhando lentamente até a lareira. Ficou olhando para as chamas, perdido em lembranças. Sua filha, Ana Luísa, costumava sentar-se exatamente ali, ao lado dele, quando era pequena. Lembrava-se dela rindo, os cabelos balançando enquanto corria pela casa. O som da risada dela parecia ecoar pelas paredes, misturando-se ao silêncio esmagador que agora dominava a mansão. "Será possível?" ele sussurrou para si mesmo. A ideia de que aquela menina poderia ser sua neta parecia absurda, mas a coincidência era grande demais para ser ignorada. Ele virou-se para olhar Vitória novamente. Ela parecia tão pequena, tão frágil, mas havia algo nela, uma força invisível, uma chama que ele reconhecia, algo que ele não via desde que sua filha morreu. Quando a manhã chegou, o sol invadiu a sala com um brilho suave, despertando Vitória. Ela abriu os olhos lentamente, desorientada. Por um momento não sabia onde estava. A mansão parecia tão diferente de tudo o que ela conhecia, que por um instante pensou que estivesse sonhando. Então, viu Roberto sentado à mesa próxima, lendo algo em silêncio. Ele ergueu os olhos ao notar que ela estava acordada. "Dormiu bem?" perguntou, a voz gentil, mas carregada de uma seriedade que Vitória não conseguiu decifrar. Ela apenas concordou, ainda segurando a mochila com força. Roberto notou o gesto, mas decidiu não comentar. Ele sabia que forçar uma conversa não funcionaria. "Tenho café pronto. Venha comer", disse ele, apontando para a mesa, onde havia pão, frutas e leite. Vitória hesitou, mas a fome falou mais alto. Sentou-se na ponta da mesa, como se estivesse tentando ocupar o menor espaço possível, e começou a comer devagar, mantendo os olhos abaixados. Roberto a observava em silêncio. Não sabia como começar a falar com ela sobre o que estava pensando, mas precisava tentar. "Vitória, me diga mais sobre você. O que aconteceu antes de você vir parar nas ruas?" perguntou, tentando soar casual. A menina parou de mastigar e olhou para ele de relance. Havia algo nos olhos dela, uma mistura de desconfiança e tristeza. "Já falei, não quero falar disso", respondeu, voltando a comer em silêncio. Roberto respirou fundo. Ele sabia que ela estava se protegendo. Não podia culpá-la por isso. "Tudo bem, eu não vou insistir", disse ele, recuando. O silêncio se instalou novamente entre eles, mas desta vez parecia mais confortável. Vitória parecia relaxar um pouco.
como se estivesse começando a confiar nele, ainda que de forma relutante. Depois do café, Roberto decidiu mostrar a casa para ela. Ele sabia que precisava ganhar sua confiança e achava que dar a ela um pouco de espaço poderia ajudar. "Vou te mostrar onde você pode ficar", disse ele, levantando-se da mesa. Vitória o seguiu em silêncio, ainda segurando a mochila. Ele a levou até um quarto no andar de cima, pequeno, mas aconchegante, com uma cama arrumada e uma janela que deixava a luz do sol entrar. "Este é o seu quarto. Você pode ficar aqui o tempo que precisar." Vitória olhou ao redor, sem acreditar. Uma cama só para ela, um quarto, era algo que ela nunca teve antes. "É só meu?" perguntou com uma voz baixa, quase temerosa. "É, só seu", respondeu Roberto com um pequeno sorriso. Ela entrou no quarto ainda cautelosa, mas visivelmente emocionada. Colocou a mochila no chão e sentou-se na beira da cama, experimentando o colchão com cuidado, como se fosse algo precioso. Roberto ficou na porta, observando-a. Ele queria dizer algo, mas não sabia como. A presença dela estava despertando emoções nele, que ele pensava terem morrido junto com sua filha. Enquanto Vitória explorava o quarto, Roberto voltou para o escritório. Sentou-se à mesa e abriu a gaveta, onde guardava um álbum de fotos. Era o único lugar onde ele ainda mantinha memórias de Ana Luísa. Ele folheou as páginas devagar, vendo as fotos da filha quando era pequena, do dia em que ela anunciou que estava grávida, das poucas semanas em que ele havia sonhado em ser avô. Uma foto específica chamou sua atenção. Era de Ana Luísa, com a mão sobre a barriga, sorrindo. Ele se lembrou de como ela insistira que o bebê seria chamado Vitória. Ele fechou os olhos, tentando afastar a dor. Mas, em vez disso, uma nova determinação tomou conta dele. Ele precisava saber, precisava investigar o passado de Vitória. Pegou o telefone e ligou para um de seus contatos de confiança, um investigador particular que ele já havia contratado antes. "Preciso de informações sobre uma menina chamada Vitória. Cerca de 9 ou 10 anos, estava nas ruas até ontem. Quero saber tudo sobre ela." O homem do outro lado da linha concordou, prometendo começar a busca imediatamente. Enquanto isso, no quarto, Vitória olhava pela janela, sentindo uma mistura de esperança e medo. Algo naquele lugar parecia diferente. Roberto era diferente. Ele não era como as outras pessoas que ela conheceu, mas, ao mesmo tempo, ela sabia que confiar em alguém era perigoso. Ela se deitou na cama, sentindo o conforto do colchão sob seu corpo magro. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma pontinha de alívio. Talvez, apenas talvez, ela pudesse encontrar um lar ali. Mais tarde naquele dia, Roberto decidiu passar mais tempo com Vitória. Ele a levou para um parque próximo, onde poderiam conversar em um ambiente mais descontraído. Enquanto caminhavam, ele fez perguntas leves, tentando conhecê-la melhor sem pressioná-la. Aos poucos, Vitória começou a relaxar, compartilhando pequenos pedaços de sua vida. "Eu gosto de desenhar", disse ela de repente, olhando para uma árvore. "É mesmo?" perguntou Roberto, surpreso. "Sim, antes eu desenhava na rua. Usava carvão, ou o que encontrava, mas perdi tudo." Roberto sentiu um aperto no peito. Ele prometeu a si mesmo que faria algo para ajudá-la a recuperar o que perdeu. Enquanto a tarde avançava, a conexão entre os dois começou a crescer. Vitória ainda era cautelosa, mas Roberto sentia que ela estava começando a confiar nele. E ele, por sua vez, sentia algo que não experimentava há anos: esperança. Naquela noite, enquanto Vitória dormia novamente no quarto, Roberto recebeu uma ligação do investigador. "Tenho algumas informações. Acho que você vai querer ouvir isso pessoalmente." Roberto sentiu o coração acelerar. Ele sabia que algo grande estava prestes a ser revelado, algo que poderia mudar tudo.
Quem é você, Vitória? Ele se perguntou, enquanto olhava para a porta do quarto dela. A resposta estava mais próxima do que ele imaginava, e ele estava determinado a encontrá-la. A ligação do investigador ecoava na mente de Roberto como um sino estridente. Acho que você vai querer ouvir isso pessoalmente. Ele desligou o telefone, mas a ansiedade já tomava conta dele. Sentado em seu escritório com o álbum de fotos ainda aberto sobre a mesa, ele olhou para uma imagem da filha, Ana Luísa, e seus olhos ficaram marejados. E se... Era uma pergunta que ele não conseguia terminar, mas que pulsava em sua mente com intensidade. Ele sabia que algo maior estava acontecendo, algo que ele não podia mais ignorar. No andar de cima, Vitória dormia tranquilamente em seu novo quarto. Ele subiu as escadas devagar, os passos pesados com o peso de sua inquietação. Abriu a porta do quarto silenciosamente e observou a menina. Apesar de estar em um lugar seguro, ela ainda dormia encolhida, como se estivesse protegendo a si mesma até nos sonhos. Roberto sentiu uma pontada no peito. Quem é você, menina? Ele se perguntou mais uma vez, mas no fundo, algo nele já sabia a resposta. Na manhã seguinte, o investigador chegou à mansão. Era um homem sério, de meia idade, com um semblante carregado de profissionalismo. Ele trouxe uma pasta em mãos e pediu para conversar em particular com Roberto. O que você encontrou? Perguntou Roberto direto, a voz tensa. O homem abriu a pasta e começou a explicar. Pesquisei o máximo que pude com as informações que você me deu. Encontrei registros no hospital onde Vitória nasceu. Ela foi realmente salva de um acidente. O mesmo acidente que matou a mãe dela. As palavras atingiram Roberto como um soco. Ele sabia que precisava se manter calmo, mas sua mente já estava girando. E os pais? Alguma informação sobre eles? O investigador hesitou antes de responder. O registro da mãe é de Ana Luísa Farias, sua filha. Roberto sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele agarrou os braços da cadeira, tentando processar o que acabara de ouvir. Isso não é possível, murmurou, mas ele sabia no fundo que era. O investigador continuou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Após o acidente, os médicos conseguiram salvar o bebê em uma cesárea de emergência. Mas com a morte da mãe e a falta de contato de parentes imediatos, a criança foi colocada sob custódia do Estado. Vitória foi enviada para um orfanato pouco depois de nascer. Roberto fechou os olhos, tentando controlar as lágrimas. A dor que ele carregava por tantos anos agora se transformava em algo mais, um misto de alívio e raiva. Ele tinha uma neta. Ela estava viva todo esse tempo, sofrendo, enquanto ele acreditava que sua família havia acabado. Porque nunca me informaram. Sua voz estava rouca, carregada de emoção. O investigador deu de ombros, sem ter uma resposta definitiva. Pode ter sido um erro nos registros ou negligência do hospital. Não há como saber ao certo. Mas o importante é que agora você sabe a verdade. Roberto concordou, ainda tentando processar tudo. Ele fechou a pasta com as informações e a segurou contra o peito, como se estivesse protegendo um pedaço de sua filha que ele achava ter perdido para sempre. Obrigado, disse, dispensando o homem. Assim que ficou sozinho, ele voltou para o andar de cima. Abriu a porta do quarto de Vitória, onde ela brincava com alguns papéis e lápis que ele havia deixado para ela desenhar. Quando o viu, ela parou, sentindo o peso no olhar dele. Alguma coisa errada? Perguntou ela, cautelosa. Roberto não respondeu de imediato. Apenas sentou-se na beira da cama e ficou observando-a. Ela parecia tão pequena, tão inocente, mas ao mesmo tempo carregava o peso de anos de abandono e sofrimento. Vitória, eu descobri algo importante sobre você.
disse ele finalmente, tentando manter a calma na voz. Ela olhou para ele, intrigada, mas também defensiva. O quê? Roberto hesitou por um instante. Ele sabia que não podia simplesmente jogar a verdade sobre ela, não naquele momento. Precisava ser cuidadoso. Só quero que saiba que, a partir de agora, você nunca mais estará sozinha. Eu prometo. Vitória piscou confusa, mas algo na voz dele parecia genuíno. Ela concordou lentamente, sem entender completamente o que ele queria dizer. Naquela noite, enquanto Vitória dormia, Roberto ficou sentado na sala de estar, encarando a pasta do investigador. Ele leu cada detalhe, cada linha sobre a vida de Vitória. A infância no orfanato, a adoção por uma família abusiva, a fuga para as ruas. Ele sentia a culpa crescer dentro dele como um monstro. Se eu tivesse sabido antes, poderia ter salvado ela de tudo isso. A ideia era insuportável, mas ele sabia que não poderia mudar o passado. O que podia fazer agora era garantir que Vitória nunca mais sofresse. Ele passou as mãos pelos cabelos, frustrado. Precisava contar a verdade para ela, mas como? Como dizer a uma menina que ela era a neta de um homem que passou quase uma década ignorando sua existência? Roberto se levantou, decidido. Ele sabia que precisava fazer isso, mas antes precisava se preparar. Os dias na mansão começaram a adquirir um ritmo novo, uma espécie de rotina que Roberto e Vitória aprenderam a construir juntos. Embora ainda fossem desconhecidos de certa forma, uma centelha de proximidade crescia a cada dia. Roberto, acostumado a uma vida de solidão e trabalho, agora se via desafiado a se adaptar a algo que não fazia há anos: cuidar de alguém. Vitória, o café está pronto. Ele chamou uma manhã, tentando soar casual, mas sua voz carregava uma energia ansiosa. Vitória desceu as escadas devagar, segurando sua inseparável mochila. Apesar de começar a se sentir mais à vontade na casa, ainda havia uma desconfiança silenciosa. Quando entrou na cozinha, Roberto sorriu e puxou uma cadeira para ela. Pensei que a gente pudesse comer juntos hoje. O que acha? Ela deu de ombros, mas não escondeu um pequeno sorriso. Acho que tá bom, respondeu sentando-se. Enquanto comiam, Roberto começou a falar sobre Ana Luísa. Era algo que ele vinha adiando, mas sabia que Vitória precisava ouvir sobre sua mãe. Sua mãe adorava panquecas. Era uma tradição nossa fazer no café da manhã. Às vezes, ela misturava frutas ou até pedaços de chocolate, disse ele, rindo levemente com a memória. Vitória o olhou curiosa. Ela sabia cozinhar bem? Não exatamente, respondeu ele rindo. Mas ela era persistente. Sempre dizia que, se errasse, tentaria de novo até acertar. Vitória riu junto, algo que fez o coração de Roberto aquecer. Ele percebeu o quanto falar sobre Ana Luísa ajudava não apenas Vitória a conhecê-la, mas também a mantê-la viva de uma forma que ele achava impossível. Com o tempo, Roberto começou a mostrar a Vitória os álbuns de fotos guardados há anos. Ele os havia evitado por tanto tempo que parecia doloroso demais encarar aquelas imagens. Mas agora, compartilhar esses momentos com Vitória fazia parte de sua jornada de cura. Esse foi o aniversário de 10 anos da sua mãe, disse ele apontando para uma foto em que Ana Luísa sorria, segurando um bolo decorado com velas coloridas. Vitória observava as fotos com atenção, como se cada detalhe fosse uma peça do quebra-cabeça de sua própria identidade. Ela parece tão feliz, comentou quase em um sussurro. Roberto assentiu, sentindo uma mistura de saudade e orgulho. Ela era. Sua mãe tinha essa capacidade de iluminar qualquer lugar. Ao longo dos dias, essas conversas se tornaram um ritual, um espaço onde ambos encontraram conforto. Cuidar de Vitória trouxe a Roberto uma transformação que ele não imaginava ser possível. Ele se tornou mais atento, mais presente.
Pequenas coisas, como preparar o jantar ou ajudá-la com os novos materiais de desenho, tornaram-se oportunidades para criar laços. Você já pensou em desenhar algo sobre o que sente? Perguntou ele uma noite, enquanto observava Vitória em seu ateliê improvisado. Ela olhou para ele pensativa. Talvez, mas acho difícil colocar tudo no papel. Não precisa ser perfeito, só precisa ser seu. Ela assentiu. E aos poucos, começou a usar o desenho como uma forma de expressar o que carregava dentro de si. Apesar do progresso, os dois enfrentavam desafios. Vitória ainda tinha pesadelos ocasionais, acordando assustada no meio da noite. Roberto, por sua vez, lutava contra a culpa que sentia por não ter estado presente nos anos difíceis da neta. Eu nunca quis que você passasse por tudo aquilo, confessou ele uma noite enquanto Vitória bebia um copo de leite na cozinha após um dos pesadelos. Eu sei, respondeu ela com a voz baixa, mas agora está melhor. Era uma frase simples, mas carregada de significado. Roberto percebeu que o simples fato de estar ali agora era o que realmente importava. Com o passar do tempo, Roberto decidiu que Vitória precisava de algo mais, uma vida além dos muros da mansão. Ele a inscreveu em uma escola local, algo que ela nunca tinha experimentado antes. Escola? Ela perguntou desconfiada. Sim, é importante para você aprender, fazer amigos, ter uma vida normal. No primeiro dia, Vitória estava nervosa. Mas, ao voltar, seus olhos brilhavam de emoção. Fiz uma amiga, anunciou com entusiasmo. Roberto sorriu. É mesmo? E como ela se chama? Clara. Ela gosta de desenhar também. Vitória começava a encontrar seu lugar no mundo e Roberto não poderia estar mais orgulhoso. Enquanto Vitória florescia, Roberto sentia uma necessidade crescente de fazer mais. Ele não conseguia ignorar as lembranças das noites em que vira tantas crianças vivendo nas ruas, enfrentando a mesma dor que Vitória havia enfrentado. Foi então que decidiu usar seus recursos para criar uma fundação. Ele queria oferecer oportunidades para outras crianças em situação de vulnerabilidade, assim como estava fazendo por sua neta. O que você acha de ajudarmos outras crianças como você? Perguntou ele a Vitória, enquanto caminhavam pelo jardim. Ela o olhou com curiosidade. Você acha que a gente consegue? Com certeza, respondeu ele com confiança. Os dois começaram a trabalhar juntos na ideia. Vitória ajudou com desenhos para o logotipo da fundação, enquanto Roberto reuniu sua equipe para planejar a estrutura do projeto. O dia da inauguração foi um marco. A fundação, batizada de Instituto Ana Vitória, era uma homenagem à filha de Roberto e um símbolo de um futuro mais brilhante para crianças que, como Vitória, haviam enfrentado desafios inimagináveis. No evento, Roberto fez um discurso emocionado. Perdi muito na minha vida, mas hoje aprendi que podemos transformar dor em esperança. Este instituto é a prova disso. É uma homenagem à minha filha, Ana Luísa, e à minha neta, Vitória, que me ensinou o verdadeiro significado de resiliência. Vitória, ao lado dele, segurava sua mão. O olhar dela estava fixo nas crianças que participavam do evento, sorrindo e brincando. Você acha que a gente pode fazer a diferença? Perguntou ela. Eu acho que já estamos fazendo, respondeu Roberto. No dia seguinte, Roberto levou Vitória a um parque próximo. Era um lugar tranquilo, com árvores altas e um lago no centro. Ele achava que ali seria mais fácil conversar com ela. Eles sentaram-se em um banco e ele ficou olhando para o lago por um momento, tentando encontrar as palavras certas. Vitória, posso te fazer uma pergunta? Disse ele finalmente. Pode, respondeu ela, brincando com um pedaço de grama. Você já pensou em quem você é? De onde você veio? Ela parou de brincar e olhou para ele desconfiada. O que quer dizer? Roberto respirou fundo. Quero dizer que
Talvez você tenha mais família do que imagina. Vitória franziu a testa. Eu não tenho família. Ninguém me quis, disse ela com uma firmeza que partiu o coração de Roberto. Ele balançou a cabeça, os olhos marejados. Não, Vitória. Você tem. Eu sou seu avô. As palavras pairaram no ar por um momento, enquanto Vitória processava o que ele acabara de dizer. O quê? Disse ela finalmente, a voz cheia de incredulidade. Sua mãe era minha filha, Ana Luísa. O acidente, eu pensei que tinha perdido vocês duas, mas você sobreviveu. Vitória o olhou chocada. Por um momento, parecia que ela ia falar algo, mas as palavras não saíram. Seu rosto mostrava uma mistura de emoções, confusão, descrença e talvez esperança. Roberto estendeu a mão para ela, os olhos suplicantes. Eu não sabia, Vitória. Se soubesse, teria feito qualquer coisa para te encontrar. Mas agora que sei, prometo que nunca mais vou te deixar sozinha. Vitória olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Ela queria acreditar nele, mas anos de abandono haviam construído uma muralha ao redor de seu coração. Você está dizendo a verdade? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Sim, respondeu Roberto com firmeza. O silêncio entre eles era quase ensurdecedor. Então, finalmente, Vitória deu um passo na direção dele. Você realmente quer cuidar de mim? Roberto concordou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mais do que tudo no mundo. E pela primeira vez em muito tempo, Vitória deu um pequeno sorriso, tímido, mas verdadeiro. Algo dentro dela começava a acreditar que, talvez, ela tivesse encontrado um lugar ao qual pertencer. A revelação de Roberto pairava no ar como um trovão distante. Ele havia contado a Vitória que era seu avô, que sua mãe não era uma figura vaga e perdida no passado, mas a filha que ele amara e perdera tragicamente. Porém, em vez de alívio, o que ele sentia agora era incerteza. Vitória, ainda processando tudo, havia ficado em silêncio desde que deixaram o parque. De volta à mansão, ela se fechou no quarto, trancando a porta atrás de si. Roberto respeitou o espaço dela, mas a angústia o consumia. Ele temia que talvez tivesse ido rápido demais, que a verdade fosse pesada demais para uma menina tão jovem. Enquanto caminhava pelo corredor da mansão, o telefone de Roberto tocou, interrompendo seus pensamentos. Era o investigador. Senhor Farias, eu encontrei mais alguns detalhes. Não sei se vai querer ouvir agora, mas é importante. Roberto hesitou por um momento antes de responder. Pode falar. Parece que há registros adicionais sobre Vitória, especialmente no orfanato onde ela cresceu. Há algo preocupante que você deve saber. Roberto apertou o telefone com mais força. O que é? O investigador hesitou. Após o acidente, parece que a adoção de Vitória foi feita de maneira irregular. A família que a adotou não tinha um histórico muito bom. Eles tinham passagens por negligência e abuso infantil. As palavras foram como um golpe no estômago de Roberto. E ninguém fez nada? Ninguém verificou isso? Não sabemos ao certo. O orfanato parece ter omitido informações, talvez para se livrar de mais uma criança. Mas o fato é que Vitória foi exposta a situações muito difíceis. E, senhor, isso pode explicar por que ela é tão desconfiada. Roberto encerrou a ligação sem dizer muito mais. O peso da verdade era esmagador. Ele olhou para a porta do quarto de Vitória e decidiu que não podia adiar mais. Precisava mostrar a ela que, apesar de tudo, ele estava ali para ficar. No quarto, Vitória estava sentada na cama, com os joelhos dobrados contra o peito. Ela encarava a pequena mochila que sempre carregava consigo.
Dentro dela havia poucas coisas, um pedaço de papel com um desenho feito com carvão e um cobertor pequeno e desgastado. O desenho era de uma mulher com um sorriso gentil, algo que Vitória guardava na memória. Nunca soubera se era realmente sua mãe, mas gostava de imaginar que sim. Quando a porta do quarto se abriu suavemente, Vitória olhou para cima. Era Roberto, com uma expressão séria, mas também cheia de preocupação. "Posso entrar?" perguntou ele, a voz suave. Vitória deu de ombros, sem dizer nada. Roberto entrou e sentou-se na cadeira ao lado da cama. "Eu sei que isso tudo é muito para você. Eu entendo", disse ele, pausando para escolher as palavras com cuidado. "Mas eu quero que você saiba que, mesmo que demore, eu vou estar aqui, sempre." Vitória o observou por um momento antes de finalmente quebrar o silêncio. "Por que demorou tanto para me encontrar?" A pergunta era simples, mas carregada de dor. Roberto sentiu o impacto daquelas palavras e olhou para o chão por um momento antes de responder. "Porque eu não sabia", disse ele com a voz pesada. "Eu pensei que tinha perdido você junto com a sua mãe. Quando descobri que estava viva, foi como se o universo estivesse me dando uma segunda chance." Vitória abaixou os olhos, ainda abraçando os joelhos. "E agora? Você só vai me deixar quando cansar de mim?" A pergunta cortou Roberto como uma faca. Ele se inclinou para a frente, tentando olhar nos olhos dela. "Nunca. Eu juro, Vitória, nunca vou te deixar. Você é minha família." As palavras pareciam tocar algo profundo em Vitória. Ela relaxou um pouco, mas ainda havia uma muralha ao redor de seu coração, construída por anos de abandono e dor. "Por que você quer tanto isso?" perguntou ela, a voz frágil. Roberto sorriu, com os olhos marejados. "Porque você é tudo o que me resta da minha filha. E porque você merece. Você merece uma vida boa, cheia de amor, cheia de tudo que eu não consegui te dar antes." Vitória o olhou por um momento, como se estivesse tentando encontrar uma mentira naquelas palavras, mas não conseguiu. Algo dentro dela começou a ceder, como se finalmente acreditasse que talvez, apenas talvez, ela pudesse confiar. Na manhã seguinte, Roberto decidiu fazer algo que ele sabia que seria um marco na nova vida deles. Ele levou Vitória a um lugar especial. O jardim onde sua filha costumava passar horas lendo e desenhando. Este era o lugar favorito da sua mãe, disse ele, enquanto caminhavam entre as flores coloridas. Vitória olhou ao redor, tentando imaginar sua mãe ali. Era difícil. Tudo o que ela sabia sobre Ana Luísa era um mistério, uma ausência que nunca havia sido preenchida. Roberto parou em frente a um banco de madeira sob uma árvore. Ele tirou uma caixa de dentro do bolso e a abriu. Dentro havia uma pulseira simples com um pequeno pingente de ouro. Sua mãe usava isso todos os dias. Ela dizia que um dia daria para você. Vitória olhou para a pulseira, surpresa. "É dela?" Roberto assentiu. "É sua agora." Ela pegou a pulseira com cuidado, como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Quando a colocou no pulso, sentiu uma conexão que nunca havia sentido antes. Era como se finalmente tivesse um pedaço de sua mãe com ela. "Obrigada", murmurou com lágrimas nos olhos. Roberto a puxou para um abraço e desta vez, Vitória não resistiu. Enquanto a tarde avançava, Roberto e Vitória passaram horas conversando. Ela contou pequenos pedaços de sua vida, as coisas que gostava de fazer, as coisas que a assustavam. Aos poucos, as barreiras foram caindo e um novo laço começou a se formar entre eles. Mas no fundo, Roberto sabia que ainda havia muito a ser enfrentado. Ele sabia que o passado de Vitória não era algo que ela pudesse simplesmente esquecer. E mais do que isso, sabia que o que descobrira sobre a adoção irregular dela poderia trazer complicações. Porém, naquele momento, enquanto olhava para sua neta, ele decidiu que faria qualquer coisa para protegê-la. "Agora que você está comigo", pensou ele,
Nada mais vai te machucar. E pela primeira vez em muito tempo, tanto Roberto quanto Vitória sentiram algo que haviam esquecido: esperança. O vento suave da manhã tocava o rosto de Vitória enquanto ela e Roberto caminhavam lado a lado, atravessando as ruas conhecidas de seu passado. Era uma caminhada simbólica, uma oportunidade para ambos olharem para trás, mas com um olhar renovado, carregado de esperança. As ruas que antes representavam o desamparo e a tristeza, agora pareciam apenas um cenário distante, uma memória que não podia mais definir o futuro de Vitória. Ela passava por lugares que antes a faziam sentir-se pequena, invisível, como se estivesse perdida em um mundo que não se importava com ela. Mas hoje, ao lado de Roberto, tudo parecia diferente. Sabe, Vitória, eu nunca imaginei que voltaríamos aqui assim, disse Roberto, com a voz baixa, mas carregada de significado. Vitória olhou para ele, seus olhos brilhando de um sentimento que ela não conseguia nomear. Era uma mistura de gratidão e liberdade, algo que só poderia ser experimentado depois de tanto sofrimento. Eu também não, ela respondeu com um sorriso discreto. Mas agora parece que a gente pode olhar para tudo isso de outra maneira, não é? Roberto assentiu, apertando a mão dela. Eles haviam revisitado a casa onde Vitória passara os primeiros anos de sua vida, o centro de acolhimento onde morara por um tempo, e agora estavam diante da praça onde ela costumava brincar sozinha, sem saber onde estaria no dia seguinte. Agora, ao invés de dor, sentiam apenas um vazio transformado em paz. O que você mais sente falta desses tempos? Perguntou Roberto, curioso. Vitória pensou por um momento. Ela não sabia exatamente o que sentir, mas havia algo que lhe vinha à mente. Era uma sensação de querer mais, de desejar poder ter mudado as coisas antes, mas ao mesmo tempo sabia que tudo tinha acontecido da forma que tinha que ser. Eu sinto falta de não ter tido uma família, de não ter conhecido a minha mãe, mas... Ela olhou para Roberto com um sorriso cheio de amor. Agora eu tenho você. As palavras de Vitória tocaram profundamente o coração de Roberto. Ele tinha dado a ela o que ele mesmo sempre buscara: a chance de recomeçar, a chance de ser pai novamente, de ser alguém que importa na vida de outra pessoa. Com o apoio de Roberto, Vitória começou a se envolver ativamente na fundação, mais do que ele poderia imaginar. Ela começou a ajudar outras crianças em situação de vulnerabilidade, participando de atividades educativas, sociais e até culturais. O impacto que ela causava nas crianças era visível, não apenas pela sua presença, mas pela forma como ela compartilhou sua história. Ao falar sobre seu passado e como ela superou as dificuldades, Vitória tornou-se uma verdadeira fonte de inspiração. Eu sei como é sentir medo, insegurança, como é achar que o futuro não tem mais espaço para sonhos. Ela falou durante uma reunião com um grupo de crianças, um pequeno discurso que parecia vir direto de seu coração. Mas estou aqui para dizer que mesmo quando tudo parece perdido, há uma chance. A chance de recomeçar, de ter uma vida nova. Eu sou prova disso. Suas palavras tocavam os pequenos com uma força incrível. Ela não estava mais falando apenas de si mesma, mas de todas as crianças que passavam pelas dificuldades que ela mesma havia enfrentado. A diferença era que agora ela tinha alguém ao seu lado, alguém que a apoiava incondicionalmente. Ela começou a perceber que ao ajudar os outros, estava também se ajudando, estava fechando feridas e, ao mesmo tempo, abrindo novas portas para um futuro melhor. Enquanto Vitória se entregava à sua nova missão de vida, Roberto passou a refletir mais sobre a chance que a vida lhe dera. Olhava para a neta todos os dias e sentia-se maravilhado com a sua capacidade de crescer, de superar os próprios medos e, o mais importante, de perdoar. Ele sabia que por muitos anos ele se afastara de tudo,
Mas agora, mais do que nunca, ele via que estava tendo a oportunidade de ser feliz novamente. Não porque tudo estava perfeito, mas porque havia reconstruído algo valioso, sua conexão com Vitória e sua missão de transformar vidas através da fundação. A cada dia, ele se tornava mais presente. Ele aprendeu a ser o pai e avô que Vitória nunca teve, a ser alguém que poderia dar a ela tudo o que lhe faltou. Amor, compreensão, paciência e um futuro seguro. Certa noite, enquanto observava Vitória brincar no jardim da mansão, Roberto sentou-se na cadeira de balanço e refletiu profundamente. Ele pensava no caminho que havia percorrido, a solidão, o luto pela perda de Ana Luísa, os erros que cometera e as oportunidades que deixou passar. Mas também pensava no que estava vivendo agora. Ele tinha uma segunda chance. Não era mais tarde do que nunca. Havia momentos em que a casa se enchia de risos e alegria. Roberto e Vitória agora celebravam tudo, desde o aniversário de Vitória, onde ela se sentiu finalmente parte de uma família, até as pequenas vitórias diárias, como quando ela conseguia fazer uma nova amizade na escola ou quando ela alcançava um novo sonho. Ela tinha um futuro diante de si, e cada passo que dava era um passo para a construção de uma vida nova, sem os traumas que a assombravam no passado. Em uma dessas celebrações, onde estavam presentes amigos da Fundação, Roberto fez um brinde. A Vitória que nos ensinou o verdadeiro significado da força e da esperança. A nossa nova vida, que começa hoje e que não tem limites. Vitória sorriu, os olhos marejados de emoção. Ela não acreditava no quanto sua vida havia mudado, o quanto ela havia sido capaz de se transformar. Não havia mais dor em seus olhos, só gratidão e confiança no futuro. Agora, ela tinha uma família e, mais importante, ela tinha um propósito. Ao longo dos meses, a história de Vitória começou a inspirar muitas outras crianças que se sentiam perdidas, sem saber se poderiam confiar novamente em si mesmas ou no mundo ao redor. Roberto, com sua visão, e Vitória, com sua força de superação, tornaram-se símbolos vivos de que, mesmo após os piores momentos, era possível recomeçar, era possível reescrever sua história. A Fundação se expandiu e ajudou cada vez mais crianças, oferecendo um espaço seguro e acolhedor, onde os sonhos podiam florescer, longe das sombras do abandono e da dor. Roberto se tornou um exemplo de como o amor e o cuidado podem transformar vidas, inclusive a sua. E Vitória, ao lado de seu avô, começou a planejar o futuro. Ela sabia que o passado nunca seria completamente apagado, mas que não precisava mais ser definida por ele. O que importava agora era o que ela iria construir, o legado que ela e Roberto estavam criando juntos. Eles estavam deixando para trás as sombras do sofrimento e caminhando em direção a uma vida cheia de luz. Lua. Na última cena do capítulo, Roberto e Vitória estavam sentados no topo de uma colina próxima à mansão, olhando o horizonte. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons laranja e dourado. Eles estavam em silêncio, mas a sensação de paz e gratidão pairava no ar. Eu não sei o que o futuro nos reserva, Vitória, disse Roberto com uma voz suave, mas cheia de determinação. Mas sei que, seja o que for, vamos enfrentar juntos. Vitória sorriu, sentindo o peso do que ele disse, mas também a leveza de saber que, com ele ao seu lado, qualquer desafio seria possível de superar. Eu também, avô. Vamos seguir em frente com esperança, juntos. E assim, naquele momento, olhando para o horizonte, os dois sentiam que, finalmente, haviam deixado o passado doloroso para trás, prontos para escrever uma nova história, cheia de amor, esperança e possibilidades infinitas. Se você se emocionou com essa história e quer ver mais conteúdos como esse,
Não esqueça de deixar o seu curtir neste vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda imensamente a levar esse tipo de mensagem de esperança a mais pessoas que, assim como Vitória, precisam de uma história inspiradora para acreditar que o amanhã pode ser melhor. Vamos juntos espalhar essa mensagem de luz e transformação. Muito obrigado por assistir até aqui.